Bom, hoje a gente vai falar de pessoas. Pessoas, a gente vive reclamando, ouvindo e até falando que tá todo mundo assim muito no limite, né? A gente estava comentando aqui fora do ar antes de entrar, toda essa loucura que a gente vive e o quanto isso reflete da gente estar, às vezes, assim, a flor da pele. Que o outro falou alguma coisinha e aquilo já inflama. E aí, a gente sente isso na pele. Você aí também, provavelmente, em algum momento sentiu isso. Então, a gente trouxe aqui uma especialista em pessoas para falar, Josi, né? Um assunto que muito nos interessa e que a gente queria entender um pouco mais, porque eu não sei você, mas eu estou aceitando aprender um pouco mais sobre inteligência emocional, como lidar melhor com as pessoas e principalmente não só nas relações pessoais, mas no universo profissional, corporativo. Eu estou a fim de entender sobre inteligência emocional. Preciso. Preciso. Então, hoje a gente vai conversar com a Clau, que é uma especialista da área, que vem de uma empresa que trabalha exatamente com isso, com pessoas. E eu queria começar entendendo o que é a tal da inteligência emocional. Vamos lá, então. Começou bem, né? Então, inteligência emocional é um termo bem complexo. Não é simplesmente uma coisa, mas é o conjunto de várias habilidades que a gente tem que estão relacionadas com as nossas emoções. Até ali os anos 2000, por ali, a gente entendia que o ser humano era só doença. E antes disso, inclusive, tinham muitas pessoas que estudavam a inteligência como um fator só. Só a inteligência numérica, era uma coisa só que definia a inteligência, era o famoso QI, né? Sim. Que era o coeficiente de inteligência. Mas os estudos foram avançando, até que chegou um psicólogo chamado Howard Gardner, que trouxe a teoria das inteligências múltiplas e, a partir daí, ele trouxe o termo inteligência emocional, que começou a ser falado, começou a ser estudado por diferentes cientistas. Então, é um termo que vem muito da academia, né? Do viés acadêmico. E hoje existem diferentes teorias que especificam o que é essa inteligência emocional, mas, para simplificar, né? Ela basicamente é a nossa capacidade, a nossa habilidade de compreender, reconhecer as nossas emoções, reconhecer as emoções dos outros, saber que atitudes eu tenho que fazer para gerenciar essas emoções, saber comunicá-las, saber fazer alguma coisa para resolver aquela emoção que está ali, que geralmente é o que fica à flor da pele, né? Porque as emoções, elas têm esse viés, elas são fisiológicas. Então, tudo aquilo que traz reação fisiológica vem do viés emocional. Aquilo que a gente pensa sobre já são emoções combinadas. Então, já tem mais a ver com a ansiedade, por exemplo. Ela é uma emoção social, ela não é uma emoção primária, mas que ativa todo um outro conjunto emocional, assim. Então, é complexo quando a gente vai tentar resumir inteligência emocional em uma frase só. Perfeito, a gente é complexo, né? Pessoas Sim. São complexas. Imagina você ter essa inteligência e você vai lidar com pessoas que têm e outras que não têm. Então, tem que ter muito equilíbrio mesmo e isso no trabalho, na vida, em tudo, né? Principalmente no trabalho, que a gente estava comentando que se passa tanto tempo no trabalho, né? E as empresas, elas estão se preparando para isso, de alguma forma, para conseguir equilibrar isso entre seus funcionários, os gestores? Então, é mais ou menos naquela questão das vagas que a gente estava comentando, né? As empresas estão se vendo meio que obrigadas a adequar os seus processos e a compreender que
Sim, os colaboradores estão cansados, sim, eles têm necessidades diferentes, inclusive necessidades emocionais diferentes. A gente está passando por uma época em que a gente chega a conviver com até 4 gerações diferentes trabalhando na mesma empresa. Então, são pessoas com comportamentos diferentes, com valores diferentes, com compreensões diferentes sobre o que o trabalho significa. E aí é que está a dificuldade de entender isso. Porque, por exemplo, a geração ali é geração X, geração Z, que são os mais antigos, por assim dizer, né? Não são os tão novinhos. Eles são profissionais que vieram de uma época em que não se falava sobre emoções, em que não se falava sobre saúde mental. Era um tipo de conteúdo que somente aqueles que tinham mais poder aquisitivo tinham acesso. Então, eles não aprenderam desde pequeno a ter inteligência emocional. Eu sou dessa época. Qual que é mesmo? Por ano? Eu sou millennium, porque eu tô chegando nos 40. Essa parte tu corta, não pode deixar. Então, eu sou millennium, né? 80 ali. Eu acho que é millennium, né? Parece algo tão atual, millennium. Parece, mas eu sou millennium. E eu sou dessa fase aí onde a gente não discutia questão emocional, psicológica. Era cada um por si. O ambiente de trabalho parecia que era feito para te enlouquecer mesmo. Exato. E era natural. Era natural chegar cansado, estressado em casa. É sobre isso, né? Tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar e tá tudo bem. Vida de adulto, né? Só que quanto mais conhecimento se tinha e mais acesso à informação ao longo da história, mais as pessoas conseguiam efetivamente ter consciência de que aquilo era importante. Então, por exemplo, saiu recentemente uma matéria de uma pesquisa com os profissionais, se eu não me engano, foi da geração Z. Não sei, não lembro agora especificamente, mas estava dizendo que esses profissionais que são mais novos, ali nos 20, 25 anos, são pessoas que têm cada vez menos tendência a querer cargos de liderança nas empresas. Porque são cargos que geralmente vêm com mais responsabilidades. E o comprometimento, né? Exato. E o que esses profissionais querem? Eles querem tempo para descansar, tempo para viajar, querem ser bem remunerados. Mas são necessidades que muitas empresas ainda não estão preparadas para atender. E por isso que até o digital cresceu tanto, toda a questão digital e tornar isso o teu trabalho cresceu por conta de uma grande promessa. Tanto é que se você for ver a venda de qualquer mentoria, ela tá ligada, que ensina alguma, né, como você, sei lá, vou ensinar a pessoa a ser um profissional, um videomaker, né? Então, uma das questões que tu frisa é liberdade geográfica. Né? Poder conquistar o quanto tu quiser de liberdade financeira e liberdade geográfica. Então, assim, é uma proposta muito para essa geração, assim, né? Claro, todo mundo quer ter liberdade geográfica, ótimo, é bom. Mas a gente vê que essa é uma promessa que está impressa ali, que talvez tenha até a ver com essa busca, né? E que no mundo digital, nas empresas já digitais de tecnologia, é mais possível. Sim, mas não em todas as áreas, Mas não, né? em todas as áreas. Exato. Como que uma indústria que tem ali o seu setor produtivo vai prometer para o colaborador que ele pode ficar de home office? Que ele pode ter liberdade geográfica? Não tem essa possibilidade. Não dá para levar a máquina para casa para trabalhar em casa, né? Então, é nesse sentido que algumas empresas ainda têm essa dificuldade de se adequar. Porque a geração está querendo uma coisa e a gente tem condições de oferecer outra. E aí a gente até falava, né, Josi, a gente passa às vezes mais tempo trabalhando, independente de você empreender ou estar dentro de um universo corporativo, né, ou comercial, você passa mais tempo da sua vida trabalhando do que, né, às vezes com a família, ou enfim. E aí até... Por isso a ideia de trazer essa questão da inteligência emocional também nesse viés ligado aos ambientes de trabalho.
Quais seriam as habilidades assim que hoje o funcionário precisa entender que ele pode desenvolver e que a empresa também tem que, de repente, de alguma forma proporcionar, assim? Tá, vamos lá. Habilidades. Quando a gente fala de habilidades, tem 2 termos que são mais conhecidos assim no mundo do trabalho, que são as hard skills e soft skills. As hard skills são aquelas habilidades técnicas, né? A gente aprende em um curso, a gente aprende lendo um manual, um passo a passo. Habilidades sociais, que são as soft skills, são as habilidades mais necessárias para a gente desenvolver, porque todas elas a gente consegue, todas elas a gente tem capacidade. Então, comunicação é uma habilidade que eu consigo treinar, que eu consigo potencializar, que eu consigo melhorar. Habilidade de gerenciar as minhas emoções, de ter inteligência emocional, de resolver problemas. Todas essas questões a gente consegue aprender, só que não é fácil. Não é da noite para o dia e não depende só da gente. Eu gosto de acreditar nisso. Porque, por exemplo, vamos pegar o gancho da inteligência emocional, né? Vamos falar de um profissional que ele quer desenvolver a sua habilidade de inteligência emocional porque em determinado momento da sua carreira, ali naquela empresa, ele recebeu um feedback de um gestor dizendo que ele era muito estressado. Ok. É estressado, a pessoa precisa desenvolver a sua inteligência emocional, mas não depende só da pessoa, porque possivelmente ele está estressado por causa de fatores que estão relacionados no ambiente. Às vezes ele está sobrecarregado, às vezes ele tem uma equipe que não está alinhada, que não está entregando resultados, às vezes ele está estressado porque o filho está passando muito tempo doente, ou porque tem um bebê novo em casa. Então, são vários os fatores e que não dependem só daquela pessoa. Então, nesse sentido, é possível sim desenvolver, mas desde que exija um trabalho em conjunto, que a empresa, que a liderança desse profissional, ela pode muito bem estar consciente de do que ele precisa para desenvolver aquela habilidade. Tá, se ele está sobrecarregado, então vamos ver a possibilidade de distribuir essas tarefas que ele tem, por exemplo, né? Mas essa é uma questão que a liderança precisa estar ali conectada, em super comunicação com esse profissional para ter consciência disso, né? Mas que é uma habilidade que a gente pode desenvolver, a gente super pode desenvolver, né? E aquela assim, vou consultar já, né? Além do mercado corporativo, empresarial e comercial, que de repente pode organizar a sua estrutura para isso, como é que o empreendedor utiliza isso? Assim, aquele empreendedor que está ali no tete-a-tete com o cliente, porque também é sobre pessoas, também é sobre esse universo de relação com o trabalho, né? Quais seriam as habilidades? Por favor, comente, me dê exemplos. Então, eu acredito que as habilidades elas são muito parecidas, né? Mas porque o termo ele é semelhante. Mas quando se torna empreendedor, tem aqueles empreendedores que ainda são eu-keep. Então, ele que faz o financeiro, ele que faz proposta para o cliente, ele que apresenta o conteúdo, ele que executa, ele que é o sucesso do cliente, o pós-venda e assim por diante, né? O social media e assim, ele é tudo. Mas nesse caso, eu acredito que o desenvolvimento dessas habilidades passa essencialmente pelo autoconhecimento. Pelo autoconhecimento de saber aonde que eu sou bom e aonde que eu não sou bom. Aonde que eu preciso melhorar, aonde que eu tenho condições e estou disposto a melhorar e aonde que eu vou performar. A gente fala que existem várias teorias assim para compreender o perfil comportamental, né? Mas o que a gente gosta muito e utiliza é a metodologia DISC. E para utilizá-la, a gente parte do princípio de que existem 4 perfis profissionais diferentes e que vão ajudar a gente a ter mais conhecimento. Então, é um perfil mais dominante, um perfil influente, um perfil paciente, um perfil conformista. O que isso significa? Um perfil influente, por exemplo, são aqueles tipos de profissionais que eles têm mais habilidade de se comunicar, tem uma fluência verbal melhor, precisa super estar em contato com o outro.
Então, ele precisa estar no meio das pessoas. É o tipo de profissional que geralmente ele chega no ambiente, ele já é reconhecido, ele tem mais condições de exercer um papel de comercial, de atendimento ao cliente, de estar ali à frente, de jornalista, exatamente. Porque aquilo é natural para aquela pessoa. Mas, em contrapartida, o que geralmente acontece, tá? Não estou julgando ninguém. Mas são pessoas que tendem a ser mais desorganizadas. Tem pessoas que tendem a ser assim, ter mais dificuldade de lidar com os números, de sentar na frente de uma planilha financeira e ficar organizando aquilo. Exato, eu sou muito influente. Eu sou a influência em pessoa, pode escrever. Então, se tu reconhece que tu é influência em pessoa e que tem essa dificuldade, tem duas formas, que eu conheço, mas é claro que existem outras, né? Ou a gente contrata uma pessoa para ajudar, tipo, tá, tu não vai ser o financeiro da empresa, mas de repente pode ter uma consultoria, pode ter um profissional que vai ali te ajudar com esse gerenciamento financeiro. Ou vai ter que dar essa condição para um aplicativo, por exemplo. Porque hoje em dia a tecnologia está aí para ajudar a gente com isso, né? Então, o gerenciamento financeiro, por exemplo, existem várias plataformas que ajudam o empreendedor a fazer de diferentes segmentos. Tem para psicólogo, para jornalista, para social media, enfim, né? Então, é nesse sentido, da gente entender aonde verdadeiramente a gente é bom para saber que é ali onde a gente vai alcançar a maior performance. E não insistindo e gastando energia em ficar 2 horas sentado na frente da planilha financeira, tentando entender o que a gente fez com aquele gasto, porque aquele cliente não pagou o boleto, não pagou o serviço e assim por diante, né? Essa talvez seja a resposta, porque as pessoas pensam, nossa, minha empresa está paralisada, eu não consigo ir para frente, não consigo ir para trás. É porque você tem, realmente, a equipe está tão sobrecarregada que acaba travando e não se focando realmente para o que vale a pena, a parte que você consegue render, né? Com certeza. Eu fiquei muito interessada nessa questão de que os mais jovens não querem cargos de liderança. E gostaria de voltar nesse ponto. Tu comentou que eles não querem isso. Mas de repente, é um nicho que eles devem considerar, né? Porque melhores oportunidades, de repente uma melhor remuneração e tudo mais. Há outros benefícios, né, de se estar num cargo de liderança, talvez realmente não vai ter tanta liberdade, mas vai ter. Então, existe alguns pontos assim que os jovens estão deixando, algumas oportunidades que os jovens estão deixando de lado por causa dessa questão de querer mais liberdade? Eu acredito que sim, que existem alguns benefícios, talvez, vamos chamar assim, que estão sendo deixados de lado por esse jovem que escolhe não subir um cargo de liderança, né? A própria questão do desenvolvimento, porque quando a gente assume um cargo de liderança, tem mais responsabilidade, tem sim uma remuneração melhor, mas também o desenvolvimento que a gente precisa ter para aprender a lidar com aqueles desafios diferentes, desenvolvimento cognitivo mesmo, ele traz ganhos excelentes, assim. Muitas vezes são profissionais que conseguem desenvolver a sua habilidade de comunicação, de gerenciar pessoas, de saber que não é todo mundo que vai fazer tudo, que ele vai ter que ter uma estratégia para lidar, para oferecer aquele projeto, para vender o projeto, né? Então, é nesse sentido, assim, tem esse ganho que o jovem geralmente enxerga, que é de ter mais tempo livre, de poder viajar, mas, por outro lado, quando se fala de desenvolvimento cognitivo, de assumir responsabilidades no ambiente de trabalho, isso não vai acontecer, porque a pessoa escolheu aquilo, né? E não significa que a pessoa também vai ficar parada no tempo, não vai ser um adulto funcional. Só significa que
aquele viés de desenvolvimento não vai acontecer na vida dela. E aí são escolhas, né? Cada um faz a sua. E a gente não tem muito controle sobre isso. Mas o sistema não racha? Porque se todo mundo escolher, eu não quero ser uma liderança, né? Você já disse que você comentou com a gente antes da gente começar a gravar sobre essa escassez de talentos, né? Então, realmente, o sistema precisa se adequar para conseguir continuar movimentando a máquina? Sim, as empresas precisam cada vez mais se adequar a essas necessidades. Então, oferecer ambientes mais saudáveis, com tempo de descanso, ter um pacote de benefícios diferentes, horários flexíveis, mas é onde a maioria dos profissionais estão indicando as suas necessidades. Então, são essas as necessidades que a empresa ela precisa se adequar. E não significa que vai virar festa e a gente vai ter home office. Não. Mas cada empresa, cada setor e segmento precisa entender o que é possível para aquele setor. Assim. E esse negócio da escassez de talentos traz também para a empresa uma responsabilidade que talvez antes não era tão em evidência, que é a responsabilidade de desenvolver as pessoas, de engajar as pessoas, de trazer eles, muitas vezes, pessoas que não estão tão preparadas para aquela função, mas ter um plano de desenvolvimento, saber o que vai ser necessário e de manter aquele profissional o máximo de tempo possível ali dentro também. Que era uma coisa que antes não existia, né? Às vezes o profissional já estava ali mais pronto. E hoje não vem gente pronta. Tá cada vez mais difícil ter gente pronta. Isso, eu acho que vem de encontro. Eu utilizo muito isso na comunicação para fazer as pessoas entenderem que o cenário mudou e que é inevitável que tu faça algumas adequações. E isso eu acho que cabe para todos os segmentos, os sentidos e, enfim. A gente vinha numa linha muito... era estagnada, né? Então, para acontecer uma mudança que interferisse realmente em todas as questões, mercado, comunicação, enfim, demorava muito tempo. Vamos usar um exemplo. O telefone fixo surgiu. Até vir uma outra grande invenção que modifica todo o nosso sistema de comunicação, de fala, de mercado, de compra, de venda, de produção, demorou muitos anos. Então, a gente estava tudo estável, né? Isso nos deixava mais tranquilos, né? E essa nossa geração, assim, nós aqui, né? Sou jovem, talvez não. Mas a gente estava muito seguro com o que acontecia e o mercado também. E aí, de repente, a gente teve um evento de tecnologia que as pessoas costumam dizer, foi a pandemia que acelerou tudo. Não, isso já vinha no movimento. A pandemia ela acelerou alguns anos, né? Essa mudança de mercado, comportamento, daí é consumidor, é tudo, né? E aí, de repente, veio a tecnologia, né, internet principalmente, e entregou para esse indivíduo, nós, né, que estávamos acostumados a estar ali tranquilos, leves, vinha tudo das instituições, a própria mídia, as empresas nos forneciam o que a gente precisava para estar estável, né? E aí aconteceu essa coisa da tecnologia, e veio, o mercado mudou, e a gente tem esse poder hoje nas mãos, que é o que hoje todo funcionário tem, hoje, né? Então, aí ficou tudo assim, acelerou. E aquilo que era... que as grandes mudanças acontecem todo dia. Exato. E aí a gente começou a ficar muito instável, porque, meu Deus, hoje eu vou dormir assim, amanhã não sei se vai estar a mesma coisa. Né? E aí o mercado ficou nessa constância ali. E isso eu acho interessante, porque se o indivíduo ele não entende que mudou, né? Mudou, e daqui a pouco as mudanças estão mais aceleradas, então
E aí, quando a gente entende isso, também é uma maneira de tu ficar, acho que, menos ansioso, porque senão tu fica sempre assim, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa diferente, tu tem que estar preparado, tu tem que estar bem, com inteligência emocional suficiente, né? Ó, a voz não tá legal, porque a inteligência emocional marcou uma agenda ferrada essa semana, não se ajuda, aí fica sem voz. Mas, e aí a gente tá nessa, que eu acho que a coisa assim que acontece no corporativo, e a gente ouve muitos comerciantes, muitas pessoas falando, não tem mão de obra qualificada, ok. Mas o quanto essa empresa, esse empreendedor, esse líder entendeu que ele também precisa se revisitar. Sim. Né? Porque é o movimento contrário. Agora, aquilo que a gente falou, a empresa está tendo que pensar em cultura, que nunca pensou cultura empresarial, o que é isso, né? Propósito, porque a gente tinha mal e mal no marketing, a visão, missão, né? E valores. Era sobre isso e estava lá numa placa e ninguém sabia o que era aquilo. Então, hoje fala-se na cultura, onde as pessoas estão conseguindo entender essa movimentação, essa diferença, ou está todo mundo muito louco ainda? A gente está nesse momento muito transitório. Então, a gente está num momento muito transitório. Eu sempre falo que a tecnologia, ela é avançada, mas ela vem do digital. O ser humano vem do analógico. Então, tipo assim, enquanto a tecnologia ela tá lá super avançada, anos-luz à frente de algumas coisas, o nosso esqueleto, a nossa máquina, ela ainda é analógica. A gente ainda segue um círculo circadiano, a gente ainda dorme de noite e acorda de dia. Quer dizer, a maioria das pessoas, tem aqueles que se dizem noturnos, apesar de que eu acredito que isso não é verdade. Todo mundo tem que dormir à noite. O que existe de diferença é que uns têm condições de dormir às vezes às 11 e gostam de acordar às 9, e outros dormem às 7 da noite e acordam às 5 da manhã. Então, isso ok. Existem vários estudos que mostram, mas que a gente é noturno, pessoas noturnas, não, você está desregulado, meu filho. Mas, enfim, o ser humano ainda tem essas necessidades. Ainda é muito instintivo, primitivo. E aí a gente não consegue se adequar na mesma velocidade. Aí a gente tem essa dificuldade, fica meio desbaratinado. E é daí que vem as doenças. Burnout, depressão, ansiedade. Hoje o Brasil é o país com maior índice de burnout do mundo. Por causa daquelas questões que a gente estava falando antes. Sobrecarga de trabalho, vem a ansiedade junto, de meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E amanhã, se eu chegar no meu trabalho, tudo vai estar diferente, e eu não estou dando conta da minha equipe, eu não estou dando conta disso, e aí chega uma hora que trava tudo, dá pane no sistema, e aí a pessoa é obrigada a paralisar. E geralmente por que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele é muito sábio. A gente está aqui falando, mas a gente está respirando, né? Os nossos órgãos estão ali funcionando bonitinho. Então, inclusive, para não acabar com o sistema, para não chegar à morte, o burnout ele faz com que a gente se autoproteja. Então, tipo assim, para tudo que eu não estou dando mais conta. Desliguem as máquinas. Para que eu quero. Quem aqui, né, amigo? Quem aqui nesse estúdio não deu uma leve parada aí? Tu tem cara de plena. Ah, não. É só a cara. Eu não sei, eu já dei uma parada legal, gente. Mas tipo assim, a gente tá entrando em surto. E se não é pelo... Minha avó usava muito essa frase. Se não for pelo bem, vai ser pelo mal. Então, se não for pela saúde, da gente aprender a cuidar da saúde pela saúde, vai ser pela doença, infelizmente. Mas vem tudo desse movimento, assim, de adequação digital e analógico e tudo, todas essas necessidades. A gente tá no olho do furacão, né? Mas olha que interessante, aí tu trouxe a palavra, né? Autoconhecimento, conhecimento, a própria expressão inteligência emocional. É meio que essa provocativa, né?
Do tipo, faça alguma coisa por você. Se conheça, se entenda. Você é analógico. Eu gostei eu gostei dessa chamada. E é engraçado. Você falando, a gente fica pensando, mas tá, e por que eu tenho que acompanhar o digital, né? Porque tem muita gente acompanhando. O digital. Mas então vamos fazer um tratado. Mas Ninguém é obrigado. Mas eu acho que é uma coisa inevitável. Tu ter que acompanhar. Mas aí é a questão de tu ter conhecimento para saber isso que ela acabou de trazer aqui. Uma informação que para mim eu fiquei chocada. Se liga, tu tá no digital, tem que acompanhar, mas tu é analógica, amor. Dá teu freio aí, dá tua parada. Então, se a gente não tem isso aí, essa frase que tu trouxe, tipo, eu vou levar pra mim. Quando tiver bem louca lá, e é o digital e tem que acompanhar, tá bom, tem que acompanhar, mas calma que tu é analógica. Corpinho, calma, dá uma desligada aqui. Então, olha o quanto que é um fluxo que a gente tá no, né? Tá ali, segue, né? E a gente não precisa estar exposto a tudo também. Eu acho que isso é uma escolha bem inteligente. Hoje eu vejo que é cada vez mais sobre isso, né? Mas, claro, tu vai seguir de alguma forma, mas entendendo que tu pode fazer algumas escolhas se tu tiver o conhecimento. Essa frase aí eu vou botar num quadro. Vou tatuar, Nara. Tu tá no digital, mas se liga que tu é analógica, amor. Sim, e é muito importante ter essa consciência, porque é só assim que tu vai estar, beleza, a tecnologia tá ali, tá fluindo, precisa sim estar conectado nas tendências, precisa sim olhar as redes sociais para quem trabalha com isso, né? Precisa de tudo isso. Mas quando tu for dormir, tu ainda vai ser um ser humano que vai precisar de uma quantidade X de sono para o teu corpo fazer o processo dele. O Márcio Atala, ele faz até uma compreensão assim disso, né? Que ele relaciona com a saúde do bem-estar, assim, saúde física. E aí ele fala que antigamente, lá nos primórdios, na Idade da Pedra, os nossos ancestrais, eles precisavam caçar, se reproduzir e viver. Então, tipo assim, para pegar o alimento, ele tinha que andar por muitos quilômetros, ele tinha que plantar, ele tinha que esperar crescer. Então, a compreensão era diferente. Hoje em dia, se eu estou com fome, eu abro o meu celular, eu vou ali e peço delivery no aplicativo. E se eu quero levantar o volume da TV, eu não preciso nem ir até a TV. É só pegar o controlezinho ali e deu boa. E aí, o que acontece? Aí a gente fica mais tempo sentado, aí a gente não se exercita. E a saúde, ela é integral, não é só o dormir bem, não é só o comer bem, não é só ficar afastado das telas. Não, tu tem que se alimentar bem, sim, tem que tomar água, sim, tem que minimamente praticar exercícios físicos para não ser uma pessoa sedentária, tem que, sim, conhecer e gerenciar as próprias emoções. Então, assim, é complexo, é o todo que faz essa diferença no eu sou analógico, eu sou digital. E por que vem a tecnologia? Eu gosto de pensar que ela vem para nos ajudar. Tipo assim, ChatGPT. Eu adoro as pessoas que inventaram o ChatGPT. Porque assim, antes, lá na faculdade, eu me formei ali na pandemia. Então, não faz muito tempo. Mas, quando eu estava na faculdade, para eu fazer um resumo de um artigo acadêmico, sei lá, para estudar para uma prova, eu tinha que ir lá pesquisar nos livros, pesquisar nos artigos. Enfim, eu tinha que fazer todo um processamento ali, usando a tecnologia que já existia, né, para conseguir fazer o meu trabalho de aula. Hoje em dia, se eu for ali e perguntar para o ChatGPT e pedir para ele fazer a minha atividade, ele vai fazer. E eu adoro isso, porque eu não estou mais na faculdade. Mas, por exemplo, se eu faço uma entrevista para uma avaliação psicológica e eu tenho ali uma quantidade de testes que eu preciso corrigir, que ainda é manual, mas a entrevista eu vou só anotando os tópicos, porque eu também preciso prestar atenção na pessoa que está na minha frente. Depois eu pego, oriento o chat a resumir aquela entrevista, ele faz isso.
eu não preciso perder um tempo, enfim, não preciso dedicar o meu tempo para ir lá e resumir a entrevista com calma. Então, isso economiza, de certa forma, tempo, que é um tempo que, às vezes, se eu precisasse fazer uma hora extra, eu não vou mais precisar fazer, porque a tecnologia estava ali para me ajudar. E eu acho que é claro, tudo que é novidade, porque agora trouxe a inteligência artificial aqui para a cena, né? Chegou, tá todo mundo usando. A partir do momento que populariza, nem todo mundo vai usar certo, né? Porque inteligência artificial é incrível, mas é uma tecnologia que tem que saber usar, né? E é a coisa do chat GPT, né? Tá deixando todo mundo escrevendo igual, né? E aí, se a pessoa não sabe que isso aí é para usar para pesquisa, ou para assim, otimizar ou ter mais produtividade em alguns, né? Como tu falaste, tem coisa que continua sendo analógica. Mas se a pessoa não tem o conhecimento de utilizar aquela ferramenta, ela cai nessa inércia de ser igual, aí ela não se entende mais, porque daí tá todo mundo falando igual, tá todo mundo pensando igual, tá todo mundo fazendo tudo igual, e aí a pessoa não se reconhece mais, ela perde sua identidade. Né? E aí tu é alvo fácil para... e eu percebo todas as vezes que eu entro em algum modo automático, né? Para me perder assim. Porque tu esquece quem tu é. Tu te questiona como indivíduo, porque tu tá só seguindo, só replicando, só reproduzindo. E aí vem inteligência artificial para a cena, populariza tão rápido à medida que as pessoas não estão preparadas. Porque tu trouxesse um exemplo de inteligência para usar a ferramenta, né? Como pesquisa ou para otimizar a produtividade. Mas a maioria não entende isso, né? E aí a gente vê um monte de gente assim sendo refém, né? E é esse movimento que... essa frase ali que fez muito sentido. Tu saber que é um fluxo que você vai ter que seguir, mas que você tem que fazer escolhas inteligentes no meio do caminho, né? E tu trouxe uma coisa que é muito legal, que é essa questão da comunicação, né? Comunicação é uma habilidade humana, é a gente que aprendeu isso inicialmente, a gente que desenvolveu. E é sobre pessoas. E, tipo assim, quando tu começa a utilizar mais a inteligência artificial, tu vai vendo que é tudo padrão. Então, hoje, se eu vejo, uma legenda do Instagram, tu já reconhece. Porque a gente começa a aprender sobre aquilo. E olha que interessante, a gente está aprendendo sobre aquilo. Então, ainda assim, está exercitando o pensamento. Só que pode cair justamente nessa armadilha de não saber usar. Exato. Não, e é fato que quando as pessoas não estão preparadas para uma tecnologia e ela não busca informação sobre aquilo, a chance dela cair em qualquer questão, ansiedade, burnout, depressão, é muito mais fácil, né? E aí eu olho hoje assim, vamos usar o exemplo do digital, que é o que eu faço todo dia. Uma empresa, se eu vou procurar algum serviço, ou enfim, algum comércio e tal. Se eu entrar lá e a empresa se comunica só em linguagem de chat GPT, eu já olho para ela e penso, querido, se tu não teve a capacidade de conversar comigo, de escrever ou não importa quem tu contrate para fazer isso. Não. Tu não vai nem me ver como cliente, nem me ver como parceiro, nem me ver... Já causa repulsa, porque é tudo exatamente igual. Não foi a pessoa que pensou, não foi a empresa que pensou, não foi a empresa que escreveu, né? Então, é mais um desses gatilhos onde a gente percebe que se tu não tem inteligência para lidar, além de não ser produtivo, se tu for inteligente o suficiente, tu vai aprender a usar com produtividade, né? Mas, se não, tu é alvo fácil, né? E vira. E isso também se tornou um mercado, né? De ter esses processos prontos, de ter tudo dentro dos padrões que são ideais. E é algo muito, muito louco, assim, muito curioso, porque ao mesmo tempo que isso traz benefício para as empresas, também tem pessoas que estão ali estudando o teu comportamento, as máquinas estão estudando o comportamento do cliente para saber o que vai ser mais assertivo falar. Com a Josi eu tenho que falar assim, com a Nara eu tenho que falar assim, com a Cláudia eu tenho que falar de outro jeito.
porque são pessoas diferentes. Então, é mais uma coisa complexa, mas que está, de certa forma, dentro do digital e afastando a gente desse tete-a-tete. Meu Deus, esse assunto rende. Gente, esse assunto é muito. Eu aqui pensando muito feliz por ser millennium. Porque a gente viveu em mundos totalmente diferentes. Estamos acompanhando agora, né? A gente as pegou tecnologias, bem mas a gente sentiu o que é esse. A gente viveu antes do Orkut. Nossa, sim. Gente, eu pesquisava na Barça. Eu também! Nossa, né? Nossa! Essa é uma parte triste da minha vida que eu não queria falar. A gente pesquisava na Barça, amiga. Não, era pior, a gente não pesquisava, a gente copiava. Nossa, sim, folhas e folhas. Não parava pra pensar. A gente copiava antes, hoje em dia uma máquina faz por nós, né? Então realmente a gente tem que conseguir um equilíbrio entre e até isso que é muito, muito engraçado, porque o cérebro humano, ele é feito para economizar energia. Então, isso é fato. A gente sempre vai buscar o mais fácil, porque a nossa máquina interna, ela faz isso. Então, depois que a gente aprende um padrão, a gente começa a repetir. Por exemplo, eu quero mudar um hábito, eu quero começar a tomar água. No começo, vai ser super difícil, porque não era um hábito. Então, o cérebro que quer economizar energia, ele vai esquecer, ele não vai trazer a garrafinha, e tudo é essa máquina É assim que ele é assim maquiavélico? Ele faz com que a gente gaste menos energia. Então, tipo assim, beleza, começar a tomar água vai ter um gasto de energia maior. Aí, o que eu tenho que fazer para ensinar o meu cérebro que aquilo é bom? Começar a deixar aquilo mais fácil. Então, tipo, ao invés de deixar e pegar um copo de água por vez, cada vez que eu quiser tomar, eu compro aquela Tupperware de 1,5 litro, coloco na minha mesa, tá, beleza, eu tô vendo a água, então tá mais fácil. Aí tu começa a te acostumar, daí daqui a pouco coloca alarmes, né? Tá, a cada 5 minutos toma um golinho da água. Quando a gente viu, aquilo ficou fácil. Quando a gente viu, de tanto ter a garrafa de água ali, quando tu não tomou 2 copos de água de manhã cedo, a garganta já começa a secar. Por quê? Porque o cérebro aprendeu. Então, tomar água virou fácil, se tornou um hábito. Só que até esse processo acontecer é um bom tempo. Tem gente que fala que são 21 dias, tem gente que fala que são semanas. Não importa quanto tempo seja, vai ser um processo moroso e o cérebro vai tentar auto-sabotar a gente. Olha isso, meu próprio cérebro me sabotando. A gente se sabota. Como a gente... É isso que tu falou, então a gente tem que treinar ele, né? Treinar. Mas aí, quando ele vai migrar para as facilidades, né? E daí o que for mais difícil, então ele vai deixando de lado, tipo, hoje em dia tudo você escreve no celular, resume tudo ali, tanana, e daí na hora que você vai escrever, né, você acaba esquecendo às vezes como escreve uma palavra, né? Você fica assim, calma aí, mas isso como que eu falo? Normalmente... Como que coloca a caneta no papel? Né? Coisas assim, e que são super importantes, né? Diz que escrever é maravilhoso para o cérebro, né? Para exercitar o cérebro. Isso também é perigoso, né? A gente acabar deixando de fazer coisas importantes, mesmo como ler, né? Que a gente estava comentando antes, que é algo que... Eu tenho assim, eu estou fazendo coisas e estou ouvindo um audiobook. Daí eu penso, nossa, que ótimo, que incrível. De repente eu penso, gente, mas eu nunca mais peguei um livro. Aquele cheirinho, né? Então, assim, tem você fica né? nesse... E realmente tem que arranjar tempo para tudo, para você tentar ter uma vida... Tudo não. Você tem que se dar um tempo, né? Além do trabalho. Tem que fazer as escolhas que são ok. Tipo assim, eu nunca tive, desde pequena, eu nunca tive o hábito de ler, mas agora, com 27 anos, eu vou começar a ter esse hábito, então eu vou pegar um livro de 300 páginas para ler.
eu não vou ler aquele livro de 300 páginas. Eu não quero, porque eu nunca criei isso. Tem que começar aos poucos. Mas uma coisa é fato, é uma habilidade, é um aprendizado que pode ser desenvolvido. E tudo aquilo que a gente não treina, que a gente não exercita, de vez em quando a gente atrofia. Que nem o músculo, às vezes, quando atrofia, né? Da cãibra. Porque tu não exercitou direito a quantidade de vezes necessária, né? Então, tipo assim, escrever. Eu tenho uma colega que no final do ano ela foi escrever vários bilhetes para colocar com os presentes de Natal, assim. E ela viu que a letra dela estava ficando muito feia, estava ficando quase letra de médico, assim. E aí esse ano, quando a gente voltou de férias, ela estava lá com um caderninho anotando as coisas para exercitar a caligrafia, porque não estava treinando. E é uma tendência, né? Tem até uma imagem que já saiu na internet, assim, de como vão ser os seres humanos no futuro, né? Por causa da evolução das espécies. Aí tem lá uma pessoa corcunda com os dedos meio tortos. Ai, meu, já tá ficando, gente, olha aqui. Eu já sou evolução. Tu já é um Pokémon evoluído. Olha isso, gente, eu já evolui, meu dedo já tá torto por causa do celular. Que orgulho, né? Ai, que horror. Olha aqui. Que horror, gente. Uma millennium com o dedo torto por causa das tecnologias. Feio, né? Que feio isso. Mas é o desafio. E, tipo, a tecnologia trouxe isso pra gente e é muito bom, mas a gente é analógico. Então, se a gente não treinar, não exercitar... E aí joga aquela responsabilidade pra gente, né? Agora é uma responsabilidade nossa buscar isso, né? Porque o que a gente traz aqui é os assuntos que, na verdade, a gente acaba buscando, assim, de entender, né? E essa coisa de inteligência emocional, pessoas e passa muito por toda essa parte da psique, das emoções, né? É tudo muito novo, mas a gente tem que buscar, né? Isso que tu falou, pra mim já valeu tudo aqui, eu ouvi essa frase, que eu vou levar pra mim, e era um conhecimento que eu não tinha. Se eu não for buscar, vai dar ruim, né? Então, vai dar ruim, porque as pessoas estão, né? A gente tá tendo essa oscilação entre, principalmente a gente que é de outra geração, né? Essa oscilação entre o que a gente já viveu, o que a gente tá vivendo, e a gente vai ter que buscar conhecimento para isso, e não terceirizar essa responsabilidade, né? Exato, e assim, não significa que todo mundo agora precisa começar a ler vários livros, mas o desenvolvimento, ele hoje está muito possível de ser alcançado porque o conhecimento está na palma da nossa mão. Então, assim, se eu não sei cozinhar arroz, eu procuro no YouTube, aquele conhecimento ele vai vir para mim e eu vou exercitar. Se eu não tenho paciência ou não tenho tempo para chegar, sentar e ler um livro, talvez aquilo não seja prioridade e realmente para ter o conhecimento o audiobook vai servir. Então, a gente não pode cair também na armadilha de ficar se julgando, né? Se autodepreciando, tipo, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para fazer. Tá? Prioridades. E utilizar a tecnologia a nosso favor. O audiobook, o despertador para lembrar de tomar água. É nesse sentido também, né? Porque se ficar se autodepreciando, também não vai ter saúde mental nenhuma. Mas é claro que tem coisas que a gente não pode terceirizar. Tipo assim, fazer atividade física. Não tem. Tô tentando. Mas tu já viu que todos que vêm aqui, todos os entrevistados falam exercício físico, água, qualidade de vida, bem-estar, boa alimentação, sono. Eu tô quase cedendo já. Eu tô quase de tanto que a gente ouviu e é sobre isso, tipo, é o pilar para a saúde ginecológica, para a saúde emocional, né? Tamo aí, estamos tentando. Certo. E o que a gente poderia falar, então? Qual seria um conselho para as empresas? O que elas devem fazer para tornar-se mais... como que eu... Ser uma atrativas. Isso. Para essa geração, né? E para
equilibrar, né, essas gerações, esse encontro de gerações, né, e também para quem quer entrar no mercado de trabalho, né, se bem que a gente, quando eu estou de fora, eu fico pensando assim, parece muito mais fácil para um jovem entrar numa empresa, né, porque agora, na verdade, é a empresa que tem que mostrar o currículo dela para o jovem, né? Mas, enfim, um conselho primeiro para a empresa, né, o que ela deve fazer para atrair essa nova geração. Então, eu gosto de pensar que a empresa ela é um grande organismo vivo. Então, como um grande organismo vivo, ela não é diferente da gente. Primeira coisa, autoconhecimento. Tipo assim, se a empresa ela não sabe quais são os seus valores, se ela não sabe para onde ela quer ir, se ela não sabe qual é o propósito, quem são os clientes, ela não vai conseguir, talvez, se adequar da melhor forma possível para essa geração nova. Porque ela não sabe nem que tipo de profissional ela quer atrair, né? Então, assim, precisa, sim, conhecer qual é a cultura dessa empresa. Por que as pessoas que estão ali, elas vão todo dia trabalhar, elas dedicam parte da sua vida para estar ali. E depois disso, obviamente, precisa comunicar, precisa falar, precisa se expressar. Então, assim, tem que, sim, estar nas redes sociais, tem que, sim, estar em contato com as pessoas. A liderança ela precisa estar desenvolvida, porque o líder ele vai fazer esse intermédio entre o colaborador lá de base com o profissional de RH, com o gestor. É o líder quem vai ser o embaixador desse propósito, o embaixador dessa cultura. E aí, entendendo tudo isso, ela vai saber quais são os limites dela. Se eu vou aceitar o colaborador que quer viajar 5 vezes no ano ou não. E aí parece muito simples, é claro, né? Falando é muito simples, mas acho que isso é importante, saber se aquilo vai ser aceitável ou não. Eu tem clientes ali na Promais Gestão que para eles é super aceitável ter uma área de festas, uma área de descompressão, que a gente fala, que é aquele lugar onde o colaborador vai lá, joga uma sinuca, fica mais tranquilo no refeitório, tem o sofazão para às vezes tirar o soninho. E para eles é super normal. Mas tem aquela empresa que isso não é aceitável. E tá tudo certo. Se aquilo não é aceitável, é um limite daquela empresa, porque possivelmente eles têm os motivos deles. Mas aí é que tá, tem que entender quem é a empresa, qual é a cultura, quem é a liderança, desenvolver isso, comunicar e saber quais são os limites, o que é aceitável ou não, para daí atrair esses profissionais, né? Quem não sabe quem é, né? Quem não se conhece não pode reclamar que ninguém entendeu o seu valor. Então, uma empresa que não se conhece não sabe nem o cliente que ela vai atrair e nem a massa produtiva ali que vai fazer ela ser competitiva, ela ser grande, né? Tem muito a ver com branding isso. Mas gosto muito desse conceito de vocês, de cultura, de mostrar que a empresa também tem que se conhecer. E é sobre isso. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se posicionar também no mercado. Isso é muito bom. Parece tão óbvio, né? Quando você ouve assim, né? Tipo, é óbvio. Como que você vai dizer, eu quero tal profissional, mas... Tu sabe se é isso que tu quer, porque é isso que tu faz, é isso que tu pensa? Isso está muito claro em qualquer marca, a corporativa, a comercial, a pessoal. Se ela sabe quem é, ela sabe com quem ela quer conversar. É uma dinâmica muito fácil. Te posiciona, fala o que tu acredita realmente, se tu tem, né? Por isso tu tem que te conhecer. Né? Foi assim comigo. Enquanto eu não me conhecia como profissional, como marca, era uma bagunça. Atraía só cliente que pensava, gente, mas não é sobre isso. É problema. Não. Então, eu não me conhecia, não conhecia meu produto, né? Porque, embora você que entrega serviço, empacota como produto, tá? Já começa por aí. Então, quando eu entendi de fato meus valores, quem eu era enquanto empresa, e eu comecei a falar sobre isso, tu te posiciona, gera conexão. Isso é natural. É do ser humano, é das pessoas, tu vai te conectar com os teus pares.
né? Se a empresa não fala quem ela é, ela vai atrair o colaborador errado, que abre lá, bota só a vaga, eu não sei direito quem é, eu me candidato, tu me contrata e aí depois deu BO. Então, se ela se posiciona, ela se conecta com seus pares, se ela se conecta com seus pares, o par dela começa a entregar tempo, começa a ver que ela tem autoridade, que ela também compartilha do mesmo propósito. E aí, isso é com o cliente, e aí fecha. É um ciclo de comunicação que acaba convertendo em venda, em contratação, posicionamento, conexão e autoridade. Chegamos num ponto que eu gostei, porque daí a gente sai um pouco desse mundo digital e vê que no fundo é tudo sobre pessoas, como você disse. Exato. Né? Tipo, a empresa ela tem que comunicar os seus valores para atrair a pessoa certa e essa pessoa replicar esses valores, né? E atrair o cliente. E hoje em dia, então, o líder ele não é um cara só voltado para o resultado, mas para entender as pessoas. Exato. A gente fala que o tripé saudável da liderança é processo, estratégia e pessoas. Então, assim, ele tem que minimamente não, ele tem que primordialmente conhecer das pessoas da sua equipe, saber quais são os processos que essas pessoas fazem e isso tudo estar conectado com uma estratégia global da empresa, com o objetivo macro. Porque ele faz esse meio de campo, por assim dizer, muitas vezes entre o cliente e o colaborador, muitas vezes entre o dono do negócio e o colaborador de base. O líder ele está ali no meio de campo, né? Então, ele precisa ter esses conceitos, esse conhecimento. E as pessoas estão ali. Bacana. Ai, a gente poderia ficar mais um tempo aqui. Mas... eu vou lá, porque processos, entendeu? O processo é meu problema. E sem processos é difícil se posicionar. Então, ali tá faltando. Eu vou lá entender de processos, tá? Vou lá. Mas eu acho que foi um papo que a gente foi para vários campos, porque é muito vasto, é muito... E é um desafio falar sobre isso. Porque é uma coisa que a gente vai ter que encarar, né? Para não ficar tudo meio louco, né? Não se sinta perdido, você é uma pessoa. Exato. Vai com calma, vai analogicamente. O seu corpo é analógico. Eu adorei isso, porque agora eu entendi que não dá para apertar num botão aqui e fazer o corpo trabalhar como uma máquina. Não. Gente, já valeu milhões. Josi, vamos finalizar por aqui. A gente quer te agradecer, Cláudia, tua disponibilidade em trocar tudo isso com a gente. E assim, que rico entender que a gente tem pessoas e empresas que se preocupam em cuidar desse movimento do mercado que a gente está passando, cuidar das empresas e principalmente torná-las bons lugares para receber as pessoas, né? Obrigada por tudo que tu acrescentou aqui pra gente. Obrigada também pela conversa, pelo papo, adorei estar aqui. E é um assunto que é quase uma caixa de Pandora, assim, a gente abre e começa a sair várias coisas, vários vieses e dá para ficar horas conversando, né? Maravilha. Infelizmente a gente não pode ficar mais horas, né? Mas quem sabe, futuramente. Parte 3. Todos os nossos convidados vão ter vários episódios aí. Uma mesa redonda, sabe? Todos eles vão mandar a gente fazer exercício, tomar água, cuidar da alimentação, então tudo bem. Tá tudo bem. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Um grande beijo. Beijo, e até mais. valeu.